eu preferi uma coisa mais usual dos nossos dias e do nosso mundo do que procurar, por exemplo, pintar impressionismo, expressionista. Muitas pessoas olham no livro, vê e faz muito bonitos, lindos. Mas eu não me propus a isso. Eu gosto de criar. Quando eu era criança, a minha mãe era professora de piano e exigia que a gente estudasse 3 horas. Tinha 2 pianos lá em casa. Eu era mediana, mas a minha irmã que morreu, a Regina, ainda até na Europa, ela foi super aplaudida. Ela tinha um negócio, fazia assim, eu não conseguia fazer isso. Eu chegava nos teatros, falava com as pessoas e tocava como eu podia, né? Mas eu não fazia o sucesso da minha irmã. Não é engraçado? Ela, quando chegava e acabava de tocar, eu acho que o teatro daqui nunca vi uma pessoa como a minha irmã. Ela estudou muito no Rio, foi para a Europa, tocou, fez sucesso. E eu, mais inibida, quero crer, entendeu? Nem tinha o gestual dela no corpo, nada. Era aplaudidinha. Aí, nessa época, eu comecei a pintar, não, desenhava e pintava. Aí eu pintava muito, tudo que tivesse referência com a música, porque eu gostava muito da música e gosto e gostarei. E eu pintava. E a minha mãe gostava. Porque naquela época as jovens eram muito presas, né? Tinha outras soltas, né? Mas é outra coisa, até as pobres ficavam faladas, né? E a minha mãe não deixava. Mas eu pintava e desenhava. Mas não mostrava a ninguém. Eu era mais chegado à música do que à pintura. Porque eu pintava pouco, tinha que estudar. E eu lia, naquela época, as mocinhas não liam. Por exemplo, Proust. De jeito nenhum. Podia modificar a cabeça da pessoa, né? E justamente, eu gostava de ler Proust, Tolstói, entendeu? Mas, por exemplo, a minha mãe não queria. Só queria aqueles de mocinha, sabe? Aguados. Eu devo tudo à minha mãe, que ela gostava de arte. Nós íamos para o Rio de Janeiro todo ano, ficava na casa da minha tia Dulce. Aí ia para o municipal, entendeu? Tudo era uma beleza, minha mãe. Então, ela me transmitiu muito, entendeu? Porque ela sabia. Inclusive, vou abrir um parêntese, Leda Coro. A mãe de Fernando, menina, que senhora educada, que senhora culta. Era amiga da minha mãe. Aí telefonava no Rio de Janeiro. Benita, vem aquele bailarino que no momento eu não quero lembrar, entendeu? Vem aquele bailarino municipal, caríssimo. Posso comprar a passagem nossa? A mamãe dizia, pois não. Depois pagava-se, né? Mas, e tudo que a minha mãe era assim, um pouco poderosa no terreno das artes, eu acho que eu herdei isso, né, Marina? Então, eu não posso passar por um lugar que eu pergunto logo por museus. Alguns eu já sei, né? Outros não.
E também tem que dar valor aos lugarzinhos lá na Europa que eu fiz essas exposiçõezinhas. No fundo da casa eu morava mais para lá. Sempre morei nessa rua, né? Para lá, para cá. Eu comecei a repintar, porque na minha juventude eu pintava alguma coisa, sabe? Aí eu disse, eu não quero que ninguém saiba. E uma prima minha chegou lá em casa e viu um quadro meu na mesa. E as pinturas. Foi por isso que eu fiz no fundo da casa, para ninguém ver. Não sabia que eu ia ser procurada, né? Nunca calculei isso. Então, fui fazendo exposições aqui em São Paulo, no Rio recentemente, não foi, Marina? Você foi, não foi? Foi a família toda para o Rio de Janeiro. Não sei porquê, se está na minha cabeça ou na minha mão, meu gestual, entendeu? Porque eu vou pintar um salão super aristocrático da rainha. Por quê? Me diga você que é super inteligente e jornalista. Por quê? Me diga. Eu acho que seria até um deplorável, não é? Muitos pintores antigos já pintaram, porque foi uma fase histórica, né? Mas eu não estava me dedicando a essa parte da pintura. Eu preferi uma coisa mais usual dos nossos dias e do nosso mundo, do que procurar, por exemplo, pintar impressionismo, expressionista. Muitas pessoas olham no livro, vê e faz muito bonitos, lindos. Mas eu não me propus a isso. Eu gosto de criar. Não sei se minhas criações são boas, não sei. Por aí eu vou. E fico muito satisfeita quando eu posso instruir assim. Netas minhas, amigas, eu repasso. E os artistas de capela? Ah, não posso nem falar, né, Marinha? Porque eu sou cidadã de capela, viu, com muita honra. Fizeram festa e agora vai ter uma construçãozinha, que parece que vai ter meu nome, e eles querem quadros meus. Eu tenho um laço em capela. Meus 2 filhos nasciam aqui nos hospitais. Com 15 dias eu acho que eu já estava no interior, na usina do meu sogro. E não encontrei lá ninguém que gostasse de arte. A não ser nos povoados pobres, você sempre vê um artista. Eles fazem e não sabem o que fazem. Entendeu? E capela mesmo tem grandes artistas. Você conhece? Ah, eu estimulo muito, levo pessoas para lá, são grandes artistas. Porque tem outros, em outros lugares, que não têm o poder que capela adquiriu. Eu sempre, quando vou lá, que eu muito vejo é um professor de fora querendo comprar daqui levando pessoas. Eu mesmo levo muitas pessoas, não é, Marina? Chegou aqui em Maceió, tem que ver a nossa arte. Lula Nogueira virou um parceiro de trabalho também, porque vocês dois É têm... um artista maravilhoso. Maravilhoso. E ele não precisa ser maravilhoso, mas é por acaso. Eu acho que nas pessoas que foram grandes artistas que eu conheci, o Lula já está aqui. Entendeu? Porque ele tem uma facilidade
imensa de retornar, entendeu? Contar a história da Lagoa, do interior. É uma inteligência rara. Você pinta sem querer, minha filha. Por exemplo, ali tem a mamãe tocando piano e minha irmã, que foi uma grande pianista, morreu. Eu, quando vi, estava pintando ela tocando piano e minha mãe tocando piano. Aí meu pai tinha uma ilha, eu pinto, quando eu me vejo pintando as embarcações que a gente passeava, com a família dentro, entendeu? Mas não é a mania de todo pintor.